Algumas presenças não precisam estar no mesmo lugar para serem sentidas. Existem formas de ser sentida, mesmo quando ninguém está por perto. Neste vídeo, você vai entender por que o corpo e o inconsciente mantêm vínculos emocionais vivos e aprender um gesto simples que reativa essa presença mesmo à distância. Talvez você já tenha sentido isso e nunca soube explicar direito. Aquela sensação estranha de que alguém ainda está presente em você, mesmo quando a pessoa está longe, mesmo quando não há mensagens, mesmo quando o silêncio já dura tempo demais. Não é só pensamento, é algo que parece morar no corpo, como se certas memórias não estivessem apenas na cabeça, mas espalhadas pelo peito, pela respiração, pelo jeito como você se deita na cama e sente um vazio específico, que não é qualquer vazio. É como se o corpo lembrasse antes mesmo de você querer lembrar. E isso não é imaginação, nem exagero emocional. O corpo guarda registros afetivos. Ele aprende quem nos trouxe conforto, quem nos fez sentir seguras, quem despertou sensações de proximidade e pertencimento. E quando uma conexão foi verdadeira, o corpo não apaga isso com facilidade. A mente até tenta seguir em frente, criar distrações, se convencer de que passou, mas o corpo tem outra linguagem. Ele responde à memória emocional, não à decisão racional. É por isso que, em certos momentos, você sente vontade de se aproximar de alguém sem saber explicar porquê. É por isso que, deitada na cama, quando tudo silencia, aquela presença volta a ser sentida de forma mais intensa. A cama é um lugar de vulnerabilidade, é onde você baixa as defesas, onde não precisa se provar forte, onde o coração fica mais aberto ao que realmente sente, e é nesse estado que o corpo começa a falar mais alto do que a mente. Talvez você já tenha se perguntado se ele também sente isso. Se mesmo longe, mesmo em silêncio, existe alguma parte dele que ainda percebe sua presença. Essa pergunta nasce porque você sente algo real, não porque está inventando um vínculo que não existiu. Conexões emocionais deixam marcas físicas e psíquicas nos dois lados, mesmo que cada pessoa lide com isso de forma diferente. Muitas mulheres são mais conscientes dessas sensações, enquanto muitos homens sentem sem saber nomear. Eles percebem como inquietação, como saudade estranha, como desejo de proximidade que aparece sem motivo claro. Mas o gatilho é o mesmo: memória emocional ativada no corpo e no inconsciente. E é importante você entender isso para não se julgar, para não se achar fraca por ainda sentir, para não acreditar que deveria simplesmente apagar alguém que marcou você. Sentir não é sinal de dependência, é sinal de vínculo humano, é sinal de que houve troca real, não superficial. O problema não é sentir, o problema é não saber o que fazer com o que se sente. Quando você entende que o corpo participa das conexões, que ele guarda registros afetivos, você começa a perceber que existem formas de se relacionar com esse sentimento sem transformá-lo em dor, ansiedade ou espera constante. Você começa a ver que essa sensação pode ser um ponto de reconexão com a sua própria emoção, com a sua própria verdade, e não apenas com a falta do outro. Porque antes de qualquer movimento externo, existe um movimento interno acontecendo dentro de você. E esse movimento, quando é compreendido e acolhido, pode se transformar em algo muito mais poderoso do que simples saudade. Ele pode se tornar uma forma de reorganizar a conexão, não a partir do desespero, mas a partir da presença emocional. Na psicologia de Carl Jung, existe uma ideia muito profunda e pouco compreendida. O homem não se conecta emocionalmente primeiro pelo pensamento, mas pela sensação. Dentro do inconsciente masculino, existe uma imagem interna do feminino, chamada de ânima, que não responde a argumentos, nem a lógica, nem a explicações. Ela responde a estados emocionais, a lembranças corporais,
as sensações de acolhimento, intimidade e presença. É por isso que, muitas vezes, um homem pode dizer que não pensa em alguém, mas ainda assim sentir algo se mover por dentro quando lembra de certas situações, certos toques, certos momentos de proximidade emocional. A mente racional pode negar, mas o corpo e o inconsciente reconhecem. Quando uma mulher ativa a anima de um homem, ela deixa de ser apenas uma pessoa externa e passa a existir também como uma presença interna, associada a sensações específicas, tranquilidade, excitação emocional, conforto, desejo de proximidade, sensação de pertencimento. E essas sensações não são facilmente substituídas. Elas ficam registradas no corpo e no inconsciente. Por isso, pensar não é o que mais desperta essa imagem interna. O que desperta é sentir. Quando o corpo entra novamente em um estado parecido com aquele que foi vivido na conexão, o inconsciente reconhece e reage. É como se a psique dissesse: isso é familiar, isso é importante. E esse reconhecimento gera pensamentos espontâneos, sonhos, lembranças e impulsos que surgem sem planejamento. Antes de dormir, esse processo se intensifica porque a mente racional está cansada, as defesas caem e o inconsciente assume mais espaço. O homem pode não estar conscientemente buscando lembrar de você, mas o corpo dele reage a estados internos que se parecem com os que foram vividos ao seu lado. E quando isso acontece, a imagem interna da anima se ativa. Ele começa a sentir algo que não sabe explicar, uma vontade de proximidade que não entende de onde vem, uma saudade que não se encaixa em nenhuma lógica prática. Muitas mulheres acham que precisam ser lembradas por palavras, por mensagens, por contato constante. Mas na psique masculina, a lembrança mais forte não nasce do diálogo, nasce da sensação associada à mulher. É por isso que, mesmo após longos períodos sem contato, certos homens ainda sentem o corpo reagir a uma memória específica. Um cheiro, uma música, uma posição ao deitar. Um silêncio específico pode ativar uma cadeia inteira de sensações ligadas àquela conexão. E isso puxa a imagem da mulher de volta para o centro da mente. Não porque ele decidiu, mas porque o inconsciente reconheceu um padrão emocional conhecido. Quando você entende isso, você para de tentar ocupar a mente dele pela insistência e começa a entender que a verdadeira presença acontece no nível da sensação. Não é sobre ser lembrada por obrigação, é sobre ser sentida por ressonância emocional. E essa ressonância não se cria com esforço mental, mas com alinhamento interno. Quando você entra em um estado emocional semelhante ao que existia quando vocês estavam conectados, você ativa em si mesma essa memória corporal. E por estarem ligados por uma história emocional, esse mesmo padrão tende a se reorganizar no inconsciente dele, não como controle, mas como eco. É por isso que o gesto que você faz na cama, antes de dormir, precisa ser mais sensorial e emocional do que visual ou mental. Não é imaginar cenas, é sentir o estado. Porque é esse estado que conversa com a anima. É esse estado que desperta a presença interna que ele carrega de você. E quando essa presença é ativada, a distância física perde força. O corpo responde, a mente acompanha depois. Sempre começa pelo sentir. Quando uma história termina apenas no mundo externo, mas não termina no mundo interno, algo muito específico acontece na psique. O vínculo não se dissolve, ele fica suspenso. É como uma porta que foi fechada por fora, mas que por dentro continua entreaberta. A vida segue, as rotinas mudam, outras pessoas podem aparecer, mas aquela ligação emocional continua existindo em um espaço invisível, onde memórias, sensações e expectativas não resolvidas ainda circulam. Na psicologia profunda, isso é visto como um campo emocional ativo.
um espaço simbólico onde duas histórias ainda se reconhecem, mesmo sem contato direto. E esse campo não depende da distância física. Ele depende do quanto aquela conexão tocou camadas profundas da identidade emocional de cada um. Pense em duas pessoas que caminharam juntas por um tempo em uma mesma trilha. Mesmo quando seguem por caminhos diferentes, o trecho que percorreram juntas continua existindo. Ele não desaparece porque os passos pararam. Ele permanece como parte da paisagem interna de cada um. Assim também são os vínculos emocionais verdadeiros. Eles deixam marcas que não se apagam apenas porque o contato acabou. Quando não houve fechamento emocional, quando sentimentos ficaram sem expressão, quando perguntas ficaram sem resposta, o inconsciente mantém aquele vínculo ativo, como se ainda houvesse algo a ser integrado, compreendido ou resolvido. E isso gera um tipo muito específico de lembrança. Não é apenas saudade do passado, é uma sensação de incompletude emocional, uma percepção sutil de que algo ficou em aberto. Esse tipo de vínculo tende a se manifestar mais fortemente nos momentos de silêncio, especialmente antes de dormir, quando a mente já não está ocupada com estímulos externos. É nesse momento que o inconsciente tenta reorganizar o que ficou pendente, trazendo imagens, sensações e pensamentos relacionados àquela pessoa. O corpo também participa desse processo. Ele responde com um aperto no peito, com respiração diferente, com uma sensação de presença que não é apenas mental. Isso acontece porque o corpo também armazena experiências emocionais. Ele registra proximidade, toque, segurança, intimidade. Quando essas experiências não foram emocionalmente encerradas, o corpo continua reagindo como se a conexão ainda estivesse ativa. Por isso, mesmo longe, mesmo sem falar, certas pessoas continuam sendo sentidas. Não porque você está presa ao passado, mas porque a psique ainda reconhece aquele vínculo como significativo. Do lado dele, o processo é muito parecido. Ainda que muitas vezes menos consciente, ele pode não pensar nisso de forma clara, pode não falar sobre isso, pode até acreditar que já superou, mas o inconsciente não funciona por decisão racional. Ele funciona por carga emocional. Se a carga ainda existe, o campo continua ativo. E quando esse campo é tocado novamente, seja por uma lembrança, por um estado emocional semelhante ao vivido juntos, ou por uma sensação corporal associada àquela conexão, o vínculo volta a se manifestar na forma de pensamentos, sonhos, impulsos e inquietações. É como se o inconsciente dissesse: ainda existe algo aqui, ainda existe algo que importa. Entender isso muda completamente a forma como você enxerga a distância. A distância pode interromper encontros, mas não apaga campos emocionais. Ela pode silenciar conversas, mas não dissolve vínculos que foram profundamente sentidos. E é exatamente por isso que um gesto feito no silêncio da cama, quando você acessa a sensação da conexão e não apenas a lembrança da pessoa, consegue tocar esse campo compartilhado, porque você não está tentando criar algo do zero. Você está apenas ativando algo que já existe, algo que já foi construído emocionalmente. Quando você entende que o vínculo continua ativo enquanto houver carga emocional, você para de se perguntar se ainda existe algo entre vocês e começa a perceber que a pergunta real é: o que ainda precisa ser integrado, compreendido ou transformado nessa história? E é nesse espaço que a reconexão, seja externa ou interna, começa a se organizar. Esse gesto não começa com pensamento, começa com o corpo. Antes de tentar lembrar de qualquer coisa, a primeira parte é permitir que seu corpo desacelere. Deitada na cama, com a luz baixa, deixe a respiração ficar mais lenta, mais profunda, como se você estivesse dizendo para si mesma que não precisa resolver nada agora.
Quanto mais o corpo relaxa, mais fácil fica acessar emoções verdadeiras e não estados de ansiedade disfarçados de desejo. Em seguida, não pense nele como alguém distante que você quer alcançar. Sinta a qualidade da conexão que existia entre vocês. Pode ser a sensação de conforto, de proximidade emocional, de calma, de familiaridade. Não é sobre lembrar cenas, é sobre lembrar estados. O inconsciente reconhece estados muito mais do que imagens. Quando você acessa esse estado dentro de si, seu corpo entra na mesma frequência emocional que existia quando vocês estavam conectados. E é isso que ativa o campo emocional compartilhado. Depois disso, deixe que a sensação de presença apareça, como se você não estivesse sozinha naquele momento emocionalmente, mesmo estando fisicamente sozinha. Não force, não construa, apenas permita. Pode ser um calor no peito, uma tranquilidade suave, uma sensação de acolhimento interno. Fique alguns segundos nesse estado, sem expectativa, sem pedir nada, sem imaginar respostas. Apenas sinta. Esse é o ponto mais importante. Não transformar esse gesto em um pedido, mas em um estado de conexão. O inconsciente responde quando percebe coerência emocional, não quando percebe carência. Em seguida, solte. Volte para a respiração. Deixe o sono vir. Não leve essa intenção para o controle da madrugada ou do dia seguinte. Esse soltar comunica ao seu próprio inconsciente que você confia no processo. E essa confiança também faz parte do que torna o gesto mais eficaz. Quando você não fica esperando o resultado, você permanece no estado que ativa a reconexão, que é a presença tranquila. Com o tempo, esse gesto também começa a mudar sua própria relação com a história. Você se sente menos presa à ausência e mais conectada à própria emoção. Você para de tentar puxar algo de fora e começa a sustentar algo dentro. E isso, paradoxalmente, torna a conexão mais forte, porque o campo emocional deixa de ser alimentado por tensão e passa a ser alimentado por segurança interna. Esse gesto funciona porque ele não tenta empurrar sentimentos para ninguém. Ele apenas reativa uma memória emocional que já existe no nível da sensação. E quando uma memória emocional é reativada de forma limpa, sem ansiedade, ela tende a ecoar no outro lado, especialmente antes de dormir, quando o inconsciente também está mais aberto. Não é controle, é ressonância. Não é manipulação, é sintonia. E quanto mais você faz isso a partir de um lugar de calma, mais natural se torna o movimento interno que acontece tanto em você quanto nele. Quando essa presença emocional começa a ser reativada, o primeiro sinal quase nunca é uma atitude direta. Antes de qualquer mensagem, antes de qualquer tentativa clara de aproximação, o que surge é um movimento silencioso dentro da mente dele. Pensamentos começam a aparecer sem que ele esteja procurando. Lembranças surgem em momentos aleatórios. Pequenos detalhes do cotidiano passam a ativar associações com você. Uma música, uma posição ao deitar, um cheiro, um silêncio específico. Não é algo planejado. É o inconsciente trazendo à superfície uma memória emocional que voltou a ficar ativa. Junto com isso, aparece uma inquietação leve, como se algo estivesse fora do lugar, como se houvesse uma sensação de incompletude difícil de explicar. Ele pode tentar se distrair, se ocupar, seguir a rotina, mas a mente volta para o mesmo ponto em intervalos regulares. Especialmente à noite, quando não há tantas distrações, esse movimento tende a se intensificar. É comum que surjam sonhos, não necessariamente românticos, mas carregados de presença simbólica, de situações que despertam emoções ligadas à história de vocês. O inconsciente usa sonhos para tentar integrar aquilo que ainda tem carga emocional. Ao mesmo tempo, pode surgir uma curiosidade sutil, vontade de saber como você está,
de observar a distância, de lembrar de conversas antigas, de revisitar momentos que pareciam guardados. Muitas vezes, isso se manifesta como comportamentos discretos, quase invisíveis. Visualizar perfis, procurar informações, perguntar de você para alguém, lembrar de datas, de detalhes, de situações que tinham sido esquecidas na superfície da mente. Existe também um conflito interno que costuma aparecer. Uma parte dele sente vontade de se aproximar, de retomar contato, de se reconectar. Outra parte sente medo de mexer em algo que parecia resolvido, medo de se expor emocionalmente, medo de perder o controle. Esse conflito gera ainda mais pensamento repetitivo, porque a mente tenta decidir algo que o coração já começou a sentir. E quando esse tipo de conflito se instala, a imagem da mulher que ativou esse processo ocupa um espaço cada vez maior na atenção emocional. Não porque ele quer, mas porque o inconsciente está tentando resolver uma tensão interna que foi reativada. Com o tempo, se esse movimento interno continua, pequenas atitudes externas tendem a surgir. Não necessariamente grandes declarações, mas tentativas de contato que parecem casuais, mensagens neutras, interações que escondem uma intenção maior de sentir, se ainda existe espaço emocional. Em alguns casos, ele pode até se aproximar e depois se afastar de novo, porque ainda está tentando entender o que está acontecendo dentro dele. Esse vai e volta não significa falta de sentimento, significa conflito entre o desejo de proximidade e o medo de se envolver novamente. O mais importante para você entender é que quando alguém começa a sentir essa presença emocional com mais intensidade, isso não é algo leve ou superficial para a mente dele. É um processo interno que mexe com memórias, com identidade emocional, com a forma como ele se percebe nos relacionamentos. Por isso, não é imediato, nem sempre é linear, mas é real. E esse movimento quase sempre começa no nível da sensação, antes de se tornar comportamento visível. Quando você entende isso, você para de medir tudo apenas por ações rápidas e começa a perceber que muitas vezes a verdadeira mudança já está acontecendo dentro, muito antes de aparecer fora. Quando você começa a sentir que algo está se movendo, é muito fácil cair em um estado de vigilância emocional. A mente passa a procurar sinais, confirmar se está funcionando, interpretar cada detalhe como prova ou fracasso. Esse movimento é natural, mas ele muda completamente a energia da conexão. Em vez de presença tranquila, começa a surgir tensão. Em vez de segurança emocional, começa a surgir expectativa. E o inconsciente percebe essa mudança imediatamente. O que antes era um campo de sintonia passa a se tornar um campo de pressão silenciosa. Um dos erros mais comuns é transformar a prática em dependência emocional. Fazer o gesto à noite e durante o dia, viver em função de uma possível reação dele. Olhar o celular com frequência, criar histórias na mente, oscilar entre esperança e frustração. Esse estado interno comunica carência, mesmo que externamente você não diga nada. E a carência, no nível psicológico, tende a gerar afastamento, não aproximação. Não porque você não seja valiosa, mas porque o inconsciente humano reage melhor à estabilidade do que à urgência. Outro bloqueio acontece quando você tenta acelerar o processo com atitudes externas que não nascem da calma, mas da ansiedade. Mensagens enviadas apenas para aliviar o próprio coração, tentativas de contato que não respeitam o ritmo emocional do outro, comportamentos que buscam validação imediata. Essas ações podem até gerar resposta, mas raramente geram reconexão verdadeira. Pelo contrário, muitas vezes aumentam a confusão interna dele e reforçam as defesas emocionais que estavam começando a ceder. Existe também o risco de colocar todo o próprio bem-estar nas mãos da reação dele. Quando isso acontece, a intenção deixa de ser reconexão e passa a ser sobrevivência emocional.
Nenhuma relação consegue sustentar esse peso. O vínculo que estava sendo reativado começa a se misturar com o medo de perder, e o medo contamina a qualidade da energia que você emite. O inconsciente não responde bem ao medo, ele responde à confiança. Outro ponto importante é não usar esse gesto como fuga da própria vida. Quando você para de investir em si mesma, nos seus interesses, no seu crescimento e passa a girar emocionalmente em torno dessa pessoa, o campo se desequilibra. A conexão saudável não nasce quando você se abandona, ela nasce quando você se fortalece. Quanto mais você se sente inteira, mais a lembrança de você tende a ser associada à leveza e não a peso emocional. O que mantém o efeito ativo não é fazer mais, é se tensionar menos. É permitir que o processo aconteça sem transformar isso em um teste diário. É confiar que o inconsciente trabalha melhor quando não está sendo observado o tempo todo. A postura mais poderosa aqui é continuar vivendo, cuidando de si, mantendo sua dignidade emocional e permitindo que a conexão se reorganize sem interferência constante da ansiedade. Quando você consegue fazer isso, algo muito importante acontece. Você deixa de tentar puxar a pessoa para você e passa a permitir que ela se mova por conta própria. E movimentos que nascem de dentro são sempre mais fortes do que aqueles provocados por pressão externa. Não é sobre desistir de sentir, é sobre sentir sem se perder. É sobre desejar sem se diminuir. É sobre confiar no vínculo sem se aprisionar a ele. Quando essa postura se estabelece, o gesto que você faz na cama deixa de ser uma tentativa de controle e passa a ser apenas uma extensão natural de um campo emocional já equilibrado. E é nesse equilíbrio que a reconexão tem mais espaço para acontecer. Para que essa conexão continue se fortalecendo de forma natural, o mais importante não é o que você faz por alguns minutos na cama, mas o estado emocional que você sustenta ao longo do dia. O gesto noturno funciona como um ponto de sintonia, mas a vibração que realmente mantém o campo ativo é construída na forma como você se enxerga, se trata e se posiciona emocionalmente na própria vida. Quando você acorda e segue o dia com dignidade, com autoestima, com cuidado consigo mesma, você reforça dentro de você a imagem de uma mulher inteira, segura e emocionalmente estável. E essa imagem também é a que tende a ecoar no inconsciente dele, porque a memória emocional associada a você passa a carregar sensação de leveza, não de peso. Repetir esse gesto não significa repetir com intensidade máxima, nem com desespero, nem com obsessão. Significa manter uma constância tranquila. Alguns dias você pode sentir mais conexão, em outros menos, e isso é completamente normal. O inconsciente não opera em linha reta, ele opera em ciclos. O que importa não é a perfeição da prática, é a coerência do seu estado emocional. Outro ponto essencial é permitir que a vida continue se expandindo para você. Sair, conversar, trabalhar seus projetos, cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua espiritualidade. Quando você se movimenta na própria vida, você comunica ao inconsciente, seu e dele, que você não está estagnada esperando. Você está viva, presente, aberta. E isso muda completamente a qualidade da atração. A reconexão deixa de ser um pedido silencioso e passa a ser um chamado natural, porque você está emitindo energia de movimento, não de estagnação. Também é importante confiar no tempo emocional das coisas. A mente quer resultados rápidos, mas o coração se reorganiza em ritmos próprios. Às vezes, antes de uma aproximação externa, acontece uma grande reorganização interna do lado dele. Confusões, lembranças, conflitos, saudades, tudo isso faz parte do processo de integração emocional. Quando você respeita esse tempo, você não interrompe aquilo que está sendo construído por dentro.
Você permite que a reconexão, se for para acontecer, aconteça com mais verdade e menos impulso. Usar esse gesto de forma leve significa também não se cobrar perfeição emocional. Você pode sentir saudade, pode sentir vontade, pode sentir insegurança em alguns momentos. Isso não invalida o processo. O que faz diferença é não transformar esses sentimentos em desespero ou em autossabotagem. Você pode acolher o que sente e, ainda assim, escolher se posicionar com maturidade emocional. Essa escolha é profundamente magnética no nível psicológico, porque ela comunica que você sente, mas não se perde, que você deseja, mas não se diminui, que você se conecta, mas não se abandona. E essa postura é exatamente o tipo de energia que tende a reativar o desejo de proximidade no outro. Não por carência, mas por reconhecimento emocional. Com o tempo, você pode perceber que o foco deixa de ser quando ele vai me procurar e passa a ser como eu estou me sentindo comigo mesma. E isso é um sinal de que você saiu do lugar de espera e entrou no lugar de presença. Paradoxalmente, é justamente quando você se sente mais inteira que as reconexões mais verdadeiras tendem a acontecer. Porque você já não está tentando puxar ninguém para preencher um vazio, você está apenas permitindo que aquilo que é real encontre espaço para se manifestar. Quando você usa esse gesto como parte de um caminho de fortalecimento emocional e não como um truque para obter resposta imediata, ele se torna muito mais poderoso. Não porque você está tentando mais, mas porque você está alinhada com quem você é. E quando existe alinhamento interno, o campo emocional ao redor tende a se reorganizar de forma natural. Na cama, sinta a presença, não a distância. O inconsciente responde à sensação, não ao esforço. Quando você se alinha com o que sente e descansa em presença, a conexão encontra o caminho sozinha.